Imagine uma manhã calma de dezembro de 1948, em uma praia tranquila da Austrália. O sol nasce, as ondas quebram suavemente na areia, e tudo parece em paz. Mas algo está terrivelmente errado. Um homem bem vestido está deitado na areia, encostado em um quebra-mar. Ele parece estar dormindo, com a cabeça apoiada, um cigarro apagado no colarinho da camisa. Só que ele não está dormindo. Ele está morto. Não há sinais de violência, nenhum documento no bolso, nenhuma pista sobre quem ele era. A polícia o encontra sem nome, sem história e sem uma causa aparente de morte. Este é o começo de um dos maiores e mais duradouros mistérios do século XX. O caso do homem de Somerton. Um quebra-cabeça que, mesmo décadas depois, continua a nos assombrar com suas perguntas sem resposta. Na manhã de 1º de dezembro de 1948, um corpo foi descoberto na Somerton Beach, perto de Adelaide, na Austrália do Sul. Pessoas que passeavam pela praia viram o homem ali deitado. Ele usava um terno, sapatos polidos e parecia completamente deslocado naquele cenário. A primeira impressão era de que ele tinha bebido demais e adormecido. Mas quando as horas passaram e ele não se moveu, a polícia foi chamada. Ao chegarem, os oficiais perceberam a verdade. Ele estava morto e seu corpo já estava frio. A posição era estranha, quase teatral, como se ele tivesse sido cuidadosamente colocado ali. Não havia carteira, nem chaves, nem qualquer tipo de identificação. Quem era aquele homem? Como ele morreu? E por que ninguém sabia nada sobre ele? A polícia começou a investigar, sem imaginar que estava diante de um enigma que atravessaria gerações. A noite anterior tinha sido tranquila, e nenhuma testemunha relatou ter visto algo incomum. O homem simplesmente apareceu ali, como um fantasma na areia, trazendo consigo um mistério que estava apenas começando. A investigação inicial foi frustrante. A autópsia, conduzida pelo renomado patologista Sir Dumbarton Clellan, não revelou quase nada. Não havia ferimentos visíveis, nem sinais de afogamento, nem doenças graves que pudessem explicar a morte súbita. A principal suspeita era envenenamento, mas os testes toxicológicos da época não encontraram nenhuma substância conhecida. O médico legista notou, no entanto, alguns detalhes estranhos. O baço do homem estava anormalmente grande, e seu estômago continha sangue, sugerindo uma irritação interna. Mesmo assim, não havia provas conclusivas. O mistério se aprofundou quando examinaram suas roupas. Todas as etiquetas de identificação haviam sido cuidadosamente removidas das peças. Uma atitude extremamente incomum e deliberada. Era como se alguém quisesse apagar completamente a identidade daquele homem, deixando-o como uma tela em branco. A polícia buscou em registros de pessoas desaparecidas por toda a Austrália e até no exterior, mas ninguém correspondia à sua descrição. Suas impressões digitais não estavam em nenhum arquivo. Era um homem sem passado, sem nome e sem causa de morte definida. Ele era, oficialmente, um fantasma. Os meses se passaram e o caso esfriou. O corpo do homem desconhecido permanecia no necrotério, e a polícia parecia ter chegado a um beco sem saída. Até que, em abril de 1949, mais de 4 meses após a descoberta do corpo, a investigação deu uma virada surpreendente. Durante um novo exame das roupas do homem, um patologista encontrou algo que todos haviam deixado passar: um minúsculo bolso secreto, costurado na parte interna do cós da calça. Era tão pequeno e bem escondido que só foi descoberto por acaso. Dentro desse bolso havia um pedacinho de papel, enrolado de forma apertada. Ao desenrolá-lo, os investigadores encontraram 2 palavras impressas: Taman Shud. A polícia ficou perplexa. O que significava aquilo? Após consultarem especialistas na biblioteca pública, eles descobriram a origem da frase. Ela vinha da última página de uma coleção de poemas persas do século XI, chamada Rubaiyat, de Omar Khayyam. A tradução era arrepiante e enigmática. Terminado, ou o fim. Seria uma nota de suicídio? Uma mensagem codificada? Ou o ponto final de uma história que ninguém conhecia? A descoberta deu um novo fôlego ao caso, mas também
o tornou ainda mais bizarro e complexo. A polícia fez um apelo público, mostrando a imagem do pedaço de papel com a frase Tamanchud. Eles esperavam que alguém reconhecesse a impressão e os levasse até a cópia específica do livro de onde ela foi arrancada. A sorte sorriu para a investigação. Um homem procurou a polícia e disse que havia encontrado um livro raro, uma edição do Rubaiyat, no banco de trás do seu carro, que ele havia deixado destrancado perto da Somerton Beach, na época da morte do homem. Ele não deu importância na hora, mas ao ver a notícia no jornal, percebeu a conexão. A polícia examinou o livro e confirmou. A última página havia sido arrancada. Era exatamente a mesma edição e tipo de papel. Mas o livro continha pistas ainda mais estranhas. Na contracapa, escritos à mão, havia uma série de letras que pareciam um código indecifrável e um número de telefone. O código era uma sequência de letras maiúsculas, com uma linha riscada no meio, algo que especialistas em criptografia até hoje não conseguiram decifrar com certeza. O número de telefone, no entanto, era uma pista concreta. Ele pertencia a uma enfermeira chamada Jessica Jo Thompson, que morava a poucos quarteirões da praia onde o corpo foi encontrado. Quando a polícia a interrogou, ela negou conhecer o homem de Somerton. Mas quando lhe mostraram um busto de gesso feito a partir do rosto do homem, testemunhas disseram que sua reação foi de extremo choque e espanto, quase a ponto de desmaiar. Ela parecia estar escondendo algo, mas nunca admitiu nada. A época em que o caso aconteceu, o final dos anos 40, era o início da Guerra Fria. A paranoia de espionagem estava no auge, e a Austrália era um campo de testes para armas secretas, incluindo o projeto de foguetes Woomera, não muito longe de Adelaide. Isso levou a uma das teorias mais populares sobre o homem de Somerton. Ele seria um espião. A falta de identificação, as etiquetas removidas das roupas, a causa da morte por um veneno indetectável e, principalmente, o código indecifrável no livro. Tudo apontava para o mundo sombrio da espionagem internacional. Talvez ele fosse um agente soviético, ou um agente ocidental traído e silenciado. O código poderia ser uma mensagem secreta. E Tamanchud, o fim, poderia significar o fim de sua missão ou de sua vida. A enfermeira Jessica Thompson poderia ser uma cúmplice ou um contato. Alguns teóricos acreditam que ela sabia muito mais do que disse, mas tinha medo de falar. A sua filha, anos depois, afirmou que sua mãe provavelmente era uma espiã e que o homem de Somerton poderia ser o pai de seu irmão. No entanto, sem a chave para decifrar o código e sem nenhuma confissão, a teoria da espionagem permanece exatamente isso. Uma teoria fascinante, mas sem provas concretas. O código nunca foi quebrado, e o segredo, se havia um, foi guardado a 7 chaves. Por mais de 70 anos, o homem de Somerton permaneceu um John Doe, um corpo sem nome enterrado, sob uma lápide que dizia simplesmente: "Aqui jaz o homem desconhecido que foi encontrado na Somerton Beach." Gerações de detetives, historiadores amadores e curiosos tentaram resolver um mistério, mas cada pista parecia levar a mais perguntas. Ele se tornou uma lenda, um ícone do inexplicável. Seu busto de gesso olhava enigmaticamente para quem quer que tentasse desvendar sua identidade, um rosto congelado no tempo, guardando um segredo eterno. O caso parecia destinado a permanecer sem solução, uma nota de rodapé bizarra na história criminal da Austrália. No entanto, o avanço da ciência forense trouxe uma nova esperança. Em 2022, mais de 70 anos após sua morte, um pesquisador australiano chamado Derek Abbott, que dedicou anos de sua vida ao caso, conseguiu obter fios de cabelo do homem, presos no busto de gesso, e usou tecnologia de DNA genealógico para traçar sua linhagem. Após uma análise complexa, ele anunciou ter encontrado uma provável identidade. Carl Charles Webb, um engenheiro elétrico e fabricante de instrumentos de Melbourne. Webb havia desaparecido na mesma época, tinha interesse em poesia e gostava de apostar em cavalos, o que poderia explicar as anotações codificadas no livro. Apesar da descoberta ser amplamente considerada a resposta mais plausível até hoje, ela ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades. O mistério, mesmo com um nome, ainda não está totalmente resolvido. O homem de Somerton
possivelmente Carweb, viveu seus últimos momentos em silêncio e solidão, e sua morte ecoou esse mesmo silêncio por décadas. Ele deixou para trás um quebra-cabeça complexo, um corpo sem nome, roupas sem etiquetas, um veneno que não pôde ser encontrado e uma mensagem final, que dizia, simplesmente, o fim. Talvez ele fosse um espião envolvido em intrigas da Guerra Fria. Talvez fosse um homem com um coração partido, buscando um fim poético para sua vida. Ou talvez a verdade seja algo muito mais simples e mundano, perdido para sempre no tempo. A beleza e a frustração deste caso estão justamente na sua capacidade de gerar infinitas perguntas. Mesmo que a ciência nos dê um nome, ela talvez nunca nos dê a história completa. O que o levou àquela praia? Por que ele morreu daquela forma? E qual era o segredo que ele levou para o túmulo? Às vezes, as histórias mais cativantes não são aquelas com final claro, mas sim aquelas que nos deixam imaginando. O mistério do Homem de Somerton é um lembrete de que, mesmo em nosso mundo moderno e conectado, alguns segredos estão destinados a permanecer para sempre nas sombras. Obrigado por assistir. Se você gostou deste mergulho em um dos maiores mistérios da história, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!